Olá, que bom que você voltou. Estávamos por aqui já te esperando. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar que a senadora Damares Alves descobriu uma coisa muito estranha no Ministério da Educação e vamos falar com ela sobre o assunto. Também vamos abordar as declarações de Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais, sobre as falas de Maria Corina Machado na Venezuela. E o TCU, o Tribunal de Contas da União, que liberou uma joia para ficar com o atual presidente do país, dada de presente por um fabricante francês. São alguns dos destaques que preparamos para o programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. E hoje nós vamos começar o programa mais uma vez com um recado bem especial de nosso apoiador. É muito importante e fala sobre dores pelo corpo. Se você as sente, elas são muito chatas. E quem vai dar esse recado para a gente é o Andrei Andrade, que já está na linha para falar conosco. Vai daí, Andrei? Falar pra você, velho, o remédio tá uma beleza, hein? Dá uns parabéns pro seu patrão aí, porque ele acertou a forma certinho. Eu tava na situação, velho, que eu te falei, eu não tava nem aguentando andar mesmo. Tava feia a coisa, só tomando antibiótico e o negócio é dar aquela melhoradinha lá, depois voltava. E agora já vou indo pro segundo mês já. Não tô sentindo mais nada, velho. Fui com a fé e a coragem. E não me arrependo não, cara. Se tiver que comprar de novo, eu compro. Tá de parabéns. Pode dar uns parabéns pro seu patrão aí que foi show demais o remédio dele. Muito bom, beleza? Um abraço pra você aí, uma boa tarde, tá? Olá, Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com nossa audiência para falarmos dele, do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que vocês ouviram, né? Mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que comprou e melhorou rapidamente. É o que eu falo, gente. Uma semana de uso, você sente a grande diferença, principalmente você que trabalha bastante, que tem aquela rotina de trabalho extensa, que pega peso, você que dirige todo dia, ou até mesmo você que trabalha em casa, você que trabalha na mesma posição, você que tem fortes dores no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que foi submetido a uma cirurgia e depois da cirurgia sempre o local dói, sempre tem aquela dor, temperatura baixa, a dor aumenta, sempre sofrendo. Gente, o Articular, que ele é um produto premium, ele é um produto premium que acaba com a dor na primeira semana de uso. Por quê? Essa fórmula dele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto é o único no Brasil que tem toda essa composição junto com ácido hialurônico. Gente, é um destaque falar do ácido hialurônico, por quê? Porque hoje o ácido hialurônico no mundo da ortopedia é a única coisa que consegue ser superior até uma cirurgia. Por quê? Cirurgia, você coloca prótese e o organismo pode aceitar ou não, sem contar que toda cirurgia tem o seu risco e ainda tem a questão do médico, né? Se pegar um médico que não faz a operação direito, tem erro médico, acaba tendo sequela pro resto da vida. Já com o ácido hialurônico, você faz infiltrações diretas para preencher o espaço vazio. Por exemplo, o joelho desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, eles vão lá e fazem uma infiltração no joelho com ácido hialurônico para repor aquela massa óssea, para não encostar osso com osso e a dor desaparece. Esse mesmo ácido que tem na clínica ortopédica está dentro do Articular, e é por isso que o torna o melhor produto ortopédico do Brasil. São 2 cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir. Com certeza, na primeira semaninha, você vai ver que você vai subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, que sofre com fortes dores no joelho, com artrose, você que tem artrite reumatoide, fibromialgia,
hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você que tem problemas de circulação e acaba não conseguindo trabalhar direito, quando chega em casa chega cansado, não aproveita a família, não aproveita os filhos, não consegue aproveitar umas férias, passa as férias emburrado, porque né, não é legal você passar um momento, né, com a família sofrendo com dor. E isso vai trazer melhoria para o seu dia a dia. Então você que está passando por esse momento, já pega um papel e caneta, porque hoje tem promoção para você. Hoje, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, vão ganhar até 70% de desconto. 70%. É só você ligar nesse telefone que está aqui embaixo, ó, o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, tanto do celular quanto do fixo, a ligação é gratuita e tem a opção também de você chamar pelo WhatsApp via QR Code, que está bem aqui embaixo. É só você apontar a câmera, já cai direto no WhatsApp e você vai ter um atendimento personalizado e com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas e a sua dor acabará rapidamente. Articular, que é só você ligar 0800 591 4391. E atenção agora para todo mundo que está acompanhando a programação, para quem ligar hoje, vai ganhar de presente o nosso kit de pomadas massageadoras premium. São pomadas de fabricação própria, a pomada de uso diurno e a pomada para uso noturno. A pomada de uso diurno, ela é a base de Ora Pronobis, camomila, carqueja, arnica, e a segunda pomada, que é para você passar antes de dormir, ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e também tem erva baleeira. Isso aí, ácido hialurônico dentro da pomada, ou seja, você vai estar tomando via cápsulas o ácido hialurônico e vai estar passando com a pomada para ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, para ter uma eficácia 100%. E não para por aí, ainda recebe de presente o relógio inteligente, o smartwatch, que mede pressão, batimento cardíaco, e ainda o tapete massageador para os pés. E olha que bacana, ligou hoje, recebe o nosso massageador profissional. É isso aí, uma pistola massageadora para você poder fazer aquela massagem no foco da dor, todo dia, no trabalho, em casa, no carro, seja onde você estiver. Então, é só você ligar. 0800 591 4391. Recebe em casa frete gratuito, pagamento só para o mês de setembro. Só para setembro. Então, aproveita e liga. 0800 591 4391, Paulo! Verdadeiramente não há nada melhor do que um dia atrás do outro. É ou não é? O sujo não pode falar do mal lavado. Já ouviu essa expressão? Ela é muito comum na região central brasileira e usada para definir as ações de uma pessoa que fala mal de outra por fazer exatamente a mesma coisa que ela faz. Oh boy, não dá! Pois foi só a água bater onde não devia que o sistema chiou se manifestou rapidamente. Como punir um se o rabo de quem pune está preso? Está na mesma situação? Será que nunca imaginaram que poderia chegar onde chegou? A resposta é não. Por isso, continuaram fazendo o que fizeram. Muitas vezes o desejo insano, fervoroso e determinado de se buscar um objetivo pode terminar em cegueira completa e, consequentemente, em tropeços graves e prejuízos irreparáveis. E agora, como fica isso? É a pergunta que estão se fazendo. Queriam pegar o ex-presidente Bolsonaro e pensaram que tinham encontrado a solução. As joias sauditas dadas de presente a ele e à esposa. Chegaram a chamá-lo de traficante de joias. Prenderam o ajudante de ordens e o pai dele por tentarem negociar os pertences que deveriam ficar com a União. Mas nós dissemos aqui que ia ser bem complicado provar crime neste ato, justamente por não haver uma legislação específica para regular o assunto. Apenas uma resolução que não é lei, de um Tribunal de Contas, que achou que todos os presentes valiosos deveriam ser incorporados ao acervo da União.
mas não mensurou valores. Então, como definir se o tal recebido pertence à União ou ao acervo pessoal de quem recebeu? Como? As joias dadas pela Arábia Saudita podem perfeitamente ser compreendidas como de uso pessoal. Uma joia é feita para ser usada sobre o corpo. Então, tem caráter pessoal, exatamente como se define na resolução do TCU. Mas, de novo, quando o ato se confunde com uma perseguição política, não se percebe que o mesmo pode respingar onde não deve. Mas aconteceu. Bem nesta quarta-feira, na sede do Tribunal de Contas da União, o mesmo tribunal usado para perseguir um potencial risco eleitoral para quem está no poder. Veja que o TCU decidiu que o atual presidente da República pode ficar com um relógio de uma grife famosa, avaliado em mais de R$60 mil, dado a ele de presente pela própria fabricante. Opa! Porque ele pode e o outro não. Já ficou cansativo isso, não é? Dessa gente falar o tempo todo dessas joias, sendo que o líder deles, quem eles colocaram onde está, fez a mesma coisa. Não dá, por mais que tentem justificar, não dá. O voto decisivo foi apresentado pelo ministro Jorge Oliveira, que argumentou que não há uma lei clara, como já dissemos aqui, que defina quais presentes devem ser considerados personalíssimos ou pertencentes à União. O ministro defendeu que tais critérios precisam ser estabelecidos pelo Congresso Nacional. Pronto, acabou. O voto dele foi decisivo e acompanhado pela maioria dos votantes, permitindo assim que Lula mantenha o relógio feito de ouro branco, 18 quilates, prata 750 e uma safira azul belíssima. É uma joia cara, bem cara, cara pra caramba. E lembrando que Bolsonaro devolveu as joias para o acervo da União. Não ficou com ele. Com o novo entendimento do TCU, ele até poderia requerer essas joias de volta, avaliadas em mais de R$6 milhões. Por que não? Não existe definição de valor. Se não existe isso, e se é o Congresso Nacional quem tem a atribuição de definir, então não precisa dizer que não há crime nenhum nesse caso das joias, e que o processo deve ser, sim, arquivado. Entra para a história política brasileira como uma tentativa de prejudicar que só fortaleceu aquele que deveria ser prejudicado. Vê se pode. Sabe por que isso aconteceu? Essa tentativa de lascar com a reputação de um homem íntegro que deu errada, por causa da falta de maturidade de quem estava liderando todo o processo. Tem uma outra expressão que cabe muito bem neste contexto, a de que todo apressado come cru. Foi o que aconteceu. Ninguém se importou em checar as consequências. Todos pensaram que haviam encontrado a porta certa. E agora, como é que fica? Parece que se deram mal. E ainda tem gente pensando em reverter o entendimento do TCU, dizendo que o presidente Lula recebeu a joia antes de valer a resolução e ainda quer pedir a punição de Bolsonaro. Tem gente insistindo nisso. É o caso da AGU, a Advocacia Geral da União, que pretende recorrer da decisão do TCU, mas não será bem sucedida, não tem como. O que prevaleceu foi o entendimento do voto decisivo do ministro Jorge Oliveira. Acabou e tem de ser arquivado. É o entendimento da defesa do ex-presidente Bolsonaro que vai proceder com esse pedido. Enfim, nada melhor que um dia atrás do outro. E daqui a pouquinho nós vamos conversar mais sobre esse assunto com os nossos comentaristas. E um outro assunto que a gente também vai repercutir com os nossos analistas é referente à reunião ministerial no Palácio do Planalto.
De novo, um monte de conversa sem fundamento, apenas prometendo, prometendo e prometendo mais ações que nunca se cumprem. Nós vamos ver isso sempre que os ministros se encontrarem naquele salão oval. Frases como: eu disse que era para fazer isso ou aquilo, que estamos avançando, que fizemos tanto e que ainda vamos fazer mais. Essas frases vão sempre figurar para as telas, com o claro objetivo de seguir a cartilha da propaganda governamental. Aquele que estiver com as parabólicas abertas e quiser acreditar, paciência. Vai continuar do mesmo jeito que está há vários anos. Mas o presidente desta vez está preocupado com as coisas que podem sair de seu controle, como, por exemplo, as votações no Congresso Nacional nesse segundo semestre. Serão escolhidos os novos comandantes da Câmara e do Senado. E o que isso representa? Que se o governo não conseguir o que espera, muita coisa pode mudar. Por isso, ele pede cautela. Veja. A nossa organização, nesses próximos 2 anos, nós temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente, e tudo isso tem que ter muita cautela para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo. Uou! Nessa mesma reunião ficou clara a ideia de mais participação nos sistemas de segurança pública dos estados. O governo quer intervir, dar palpites em uma situação que é de exclusividade dos estados, dos governadores. Por isso é necessário mudar a Constituição para tirar essa atribuição dos governadores. Assim pensa o governo. Veja o que o presidente disse a esse respeito. Eu fiz uma reunião com o ministro Lewandowski, fiz questão de convidar os ministros que foram governadores de estado para que a gente prepare um esboço de política de segurança pública na qual o governo federal quer se inserir junto com estados, para que a gente possa apresentar para a sociedade brasileira definitivamente uma política de segurança pública que envolva União, estados e municípios. Ou seja, a gente valorizar os entes federados, definir o papel de cada um e o compromisso de cada um para que as coisas dêem certo. Ou seja, percebe-se aí que a autoria da ideia do SUS da segurança pública não é exclusividade do ministro da Justiça, e sim uma velada pressão do chefe do Executivo para que isso aconteça o quanto antes. Mas, segundo especialistas, é uma utopia, não vai passar nem mesmo com a liberação de todas as emendas disponíveis. Não vai. As forças de segurança já estão rachadas nos estados, como foi revelado em nosso programa pelo deputado delegado Palumbo. Ainda mais com uma proposta como essa de submissão de todas as forças, como Polícia Civil, Guarda Civil, Polícia Militar, todas elas submetidas à Polícia Federal. Não vai rolar. E nem a própria PF, no fundo, deseja que isso aconteça. O país passaria a ter uma força trabalhando contra a outra. Nós vamos abordar isso logo depois do recado de nosso apoiador. Eu quero que você preste bem atenção agora para o que vai dizer a Tatá Onofre sobre os problemas de falta de ereção. É um outro recado muito importante e isso tem solução e é bem tranquila. Veja aí com a Tatá. Muito obrigada pelo carinho e olha, eu tô aqui para falar de coisa boa, viu? Quando eu entro aqui é para falar sobre o nosso relacionamento. Nem só de trabalho vive o homem, né, Paula? A gente trabalha tanto, cuida da casa, da família, mas aí o relacionamento, o cansaço, a ansiedade, o desânimo, isso vai tomando conta e quando a gente percebe, o relacionamento virou aquela coisa de melhor amigo, cada um pro lado, a briga tomando espaço e aí que entra o Max Viril Premium. É o famoso salva relacionamento porque é um tratamento potente, de alta performance para o homem e de todas as idades, viu? Você que sofre com ejaculação precoce, falta de desejo ou problemas na ereção, grava bem esse nome. Max Viril Premium é tão forte, tão concentrado, que o tratamento é a cada 3 dias. E o que ele faz na prática? A primeira coisa, ele vai tratar o cansaço crônico. Ele traz uma explosão de vitalidade para você. Então você já acorda diferente porque ele traz uma dose extra de energia, mais concentração, muito mais disposição. Para você que
que gosta de uma academia, ou exercício, acorda cedo, é diferente com o Max Viril Premium. E o outro ponto importante, lógico, é a parte sexual. Tem coisa que eu sempre falo que não dá para resolver na força de vontade. Então, ejaculação precoce, por exemplo, é um constrangimento. Quando você toma o Max Viril Premium, ele já atua num neurotransmissor, Paulo, para diminuir a ansiedade e a hipersensibilidade. Isso aumenta a resistência. O seu tempo de ação é mais longo. Ao invés de 20, 30 minutos, você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Além disso, ele regula a testosterona, melhora todo o fluxo sanguíneo masculino, dilata as veias, dá sensação de volume e aumenta a potência em 10 vezes mais. Olha que sucesso! Já anota o telefone 0800 323 0090. Anota aí, 0800 323 0090. Você que está acompanhando aqui o programa, eu desafio você mudar o seu conhecimento. Às vezes a gente acha que não precisa de algo até conhecer. E o Max Viril Premium, ele tem efeito em 30 minutos antes da relação. Ele é o estimulante mais rápido e mais potente do Brasil. E o principal, é natural. Não atrapalha a sua medicação, não possui nenhum efeito colateral. Então vale a pena você conhecer. Você tem mais potência. Ele aumenta o desejo, o apetite sexual. Para você que não sente mais aquela vontade, você vai trazer aquela explosão de vitalidade, né? Aquele apetite sexual, aquela eletricidade sexual para o seu relacionamento. E o principal de tudo isso, você vai perceber a diferença logo no primeiro dia. Então faz o seguinte, invista em você. A gente às vezes gasta com tanta coisa que não precisa, e quando se trata da nossa saúde, a gente fica com vergonha, fica com receio. Max Viril Premium é um tratamento de alta performance para você, homem, e não possui nenhuma contraindicação, ao contrário, ele tem as principais vitaminas que vão trazer mais desempenho, mais potência para você, mais energia, também ajuda na produção de ocitocina, serotonina, todos os hormônios do bem-estar, para reduzir a ansiedade, para trazer de volta essa conexão entre o casal. Você que é esposa, liga também. Se o maridão é mais tímido, a gente já cuida de tudo, não é? Então pega o telefone e liga agora, 0800 323 0090. 0800 323 0090. Paula, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou liberar para quem é telespectador, para quem está acompanhando o programa, 70% de desconto. Ou seja, você vai investir somente 30%. Olha só, olha que desconto especial. E são 2 presentes para você que ligar agora. Se você falar que está acompanhando aqui o programa, pedir o Max Viril Premium agora, você vai levar o smartwatch top de linha, aquele que monitora os batimentos cardíacos, que tem um monte de função, E o principal, vai também AirDots, aquele fone sem fio Bluetooth. Então vai o smartwatch, fone sem fio Bluetooth, 70% de desconto, frete grátis, facilidade no pagamento. Só falta você tomar uma atitude. Max Viril Premium é o famoso salva relacionamento. Anota aí, 0800 323 0090. Não tem idade. Pode ligar agora, hein? 0800 323 0090, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado. Até a próxima. Beleza, já estamos de volta e agora há pouco a gente estava falando sobre a resolução do TCU que liberou o atual presidente do Executivo para ficar com o relógio de ouro que recebeu de um fabricante francês e que pode levar ao arquivamento do processo contra Bolsonaro pela mesma situação. Também falamos do medo do governo federal com as trocas de presidentes do Senado e da Câmara. Nós vamos analisar esses assuntos agora, assim como outros de relevância também. A senadora Damares Alves protocolou um pedido para que o ministro da Educação, Camilo Santana, compareça ao Senado Federal e explique direitinho a discrepância de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Uma auditoria conduzida pela Controladoria Geral da União descobriu o rombo nas contas do Ministério da Educação, proveniente de créditos indevidamente mantidos em seu ativo. O relatório da CGU aponta que a manutenção de saldos relacionados a termos de execução descentralizada com validade expirada há mais de 11 meses inflou artificialmente o ativo em 1 bilhão 735
R$ e ainda 99 centavos, criando uma maquiagem nas contas públicas. Oh, boy, isso é pedalada! Não para por aí. A CGU também identificou outra irregularidade nas contas de 2023 do MEC, um saldo de R$ 676 milhões listado como obras em andamento. O problema é que esse montante se refere à construção de 444 centros de atenção integral à criança, os chamados CAICs, lembra deles? Projeto que foi desativado em 1995, quando o programa foi encerrado. E hoje nós vamos ter a senadora Damares Alves, que vai se juntar a nós no programa, que também tem a participação do professor Marcos Pisolato, que vai nos ajudar a entender melhor toda essa bagunça que está acontecendo novamente no país. Pisolato, muito obrigado por sua participação. Como eu disse, daqui a pouquinho a senadora se junta a nós, mas eu queria começar lhe perguntando o que você achou dessa situação do Tribunal de Contas da União liberar o presente valioso, uma joia, né? Porque é um relógio de R$60 mil, um relógio de ouro branco, para o atual mandatário do país. O que você achou? Seja bem-vindo, Pisolato. Olá, Paulo, meus cumprimentos à nossa audiência. Você usou uma expressão que resume tudo, ou é uma bagunça. A gente sente às vezes que está no chão de uma creche, tanto brinquedo espalhado que tem por aí. O TCU ele cria resoluções, a gente começa a querer julgar de acordo com resoluções, não legislação. A gente tem muitos pesos e muitas medidas. O sistema judiciário brasileiro já faz tempo, né, Paulo? Que ele é basicamente aos amigos, tudo aos inimigos o poder da lei, e a gente vai interpretando que essa dupla moral, que é o caso das joias, é claramente uma questão de dupla moral, e veja que eu sempre ressalto que não basta que esteja na lei, porque uma lei pode ser imoral, tá? Por mais que a lei permita, ela pode ser imoral. Você, por exemplo, nomear um amigo ou um advogado pessoal para um cargo no judiciário, isso é legal, mas é imoral. Você dizer que um presente dado ao chefe do executivo, ele pode ficar com esse executivo porque a resolução não pode ser retroativa, mas os outros presidentes vão ter que devolver. É claramente uma questão que exige uma análise do legislativo, não do Tribunal de Contas, e ainda que fosse para o legislativo, geraria outro problema. Como é que eu vou definir o que é um presente pessoal para o presidente, para qualquer um deles, ou é um presente para a instituição Presidência da República? Eu, pessoalmente, até para evitar qualquer problema passado, retroativo ou futuro, acredito que, já que o nosso Estado é um Estado supostamente moderno, a Presidência da República deixa de ser uma pessoa. Ela passa a ser uma instituição. Por isso que ex-presidente no Brasil continua com os mesmos privilégios praticamente de um presidente. É preciso lembrar que o nosso atual mandatário, quando esteve lá hospedado na Polícia Federal, tinha direito inclusive a motorista, embora tivesse retido no hotel de luxo lá na PF em Curitiba. Então veja, manteve os privilégios mesmo sendo um ex-presidente. Então não há como destituir um presidente do seu papel de presidente, ele permanece enquanto presidente. Então, um presente dado à pessoa, como é que eu vou distinguir se aquele relógio foi dado ao Lula como pessoa ou à presidência da República? Mesmo as joias do caso do Bolsonaro. Eu, pessoalmente, sou a favor de que todos esses presentes sejam sempre devolvidos e sempre anexados ao patrimônio público. Aí a questão teria que ser legal, então o Congresso teria que decidir esse tipo de coisa. Aí sim o TCU, em cima de uma legislação, poderia atuar. Agora, querer julgar um ex-presidente com base numa resolução, isso não existe. Nenhum país decente do mundo, de uma base legal, vai criar julgamento com base em resolução e não em legislação. E o que é pior, né, nessa resolução não se define valores. Não se tem como definir o que é personalíssimo, porque se dizia ali, de valor alto. Que valor? Onde é que está isso? Ninguém comentou nada sobre isso, né? Ou seja, não existe uma definição para isso. E mesmo que existisse, não teria
validade, porque o TCU não tem prerrogativa para fazer esse tipo de coisa. Não tem. Não tem autoridade para isso. A autoridade disso é inteiramente do legislador, do poder legislador. Então, como é que você vai, né, condenar, como você disse, uma pessoa, um ex-presidente, por uma situação que ainda não está definida? Ou seja, não há lei. Então, acaba beneficiando o ex-presidente Bolsonaro essa decisão do TCU, não é? E a gente tem essa esperança, né? Mas como eu falei, nosso sistema judiciário usa um escalímetro que ele muda a escala conforme quem está sendo julgado. Então, para o presidente Bolsonaro, eles provavelmente vão aplicar a resolução e vão insistir nisso para tentar destruir o máximo possível a imagem dele, né? Não acredito que seja por aí que vão conseguir encarcerar o ex-presidente Bolsonaro. Mas daí, para o outro lado, para o espectro à esquerda, aí eu crio essas artimanhas, essas pequenas filigranas jurídicas que vão dando essa liberdade por. Mas você falou bem, Paulo, como é que eu vou admitir, ou como é que eu vou imaginar uma coisa tão subjetiva quanto o personalíssimo? Então, por exemplo, se a primeira-dama estiver em Paris e ela fez compras lá ou ganhou um presente de uma amiga, ela foi lá, apesar de não poder, ela foi como chefe de Estado. Se ela ganhar um presente, é dela? Porque, veja, nós já estamos dentro da resolução nova, né? Então, se ela ganhar um casaco, um alfinete, uma rosa, é dela. Se ela não devolver, vai acontecer o mesmo que acontece no processo do caso do presidente Bolsonaro, que tem um elemento subjetivo aí. O que é o uso pessoal? O relógio é de uso pessoal, é personalíssimo. Tá, mas as joias, por exemplo, também não são de uso pessoal. Não, elas podem ser usadas como patrimônio. Mas um relógio de 60 mil reais é patrimônio para muita gente nesse país. Dá para comprar alguma casa lá no Rio Grande do Sul. Então, tem um critério subjetivo aí. Por isso que eu sou favorável a todo e qualquer presente deve ser devolvido porque ele foi dado à instituição Presidência da República. Não importa se foi antes ou depois de uma resolução. Tá bom. E tem a outra questão. Vamos falar aí dessa reunião ministerial, né? Você viu que o chefe do Estado pediu cautela. Ele está com medo de quê? De que não consiga fazer ali o presidente da Câmara e do Senado, de acordo com os sonhos? O que você acha? Ele tem muitos medos, né? O Brasil, como a gente já vem falando há algum tempo, infelizmente tem sido administrado por um motorista que não enxerga direito, não tem nem sequer habilitação para conduzir esse ônibus Brasil. A gente está num destino ladeira abaixo, está pegando vias de contramão, a gente está se associando a quem não deveria se associar, não só na América Latina, como internacionalmente. E aí ele faz aquele discurso dizendo que nos últimos 1 ano e 18 meses dele praticamente não há nada de negativo. Aí vai lá os jornalistas e mostram quanta coisa negativa tem. Eu não sei se ele realmente acredita nesse tipo de coisa, porque aí é mais grave a situação, né? Aí é um problema de mitomania, de algum tipo de dissonância cognitiva entre ele e a realidade, ou se ele permanece em campanha o tempo inteiro. Porque eu duvido que aquelas pessoas que estão ouvindo ele, porque afinal de contas são ministros, eles de fato acreditam naquilo. Eu acho que aquilo é uma espécie de agenda. Pessoal, a gente tem que divulgar isso aqui e vocês vão ter que dar um jeito de fazer as pessoas acreditarem que o Brasil está no bom caminho, que essas políticas arrecadatórias, que crise fiscal, que dólar disparado, ele chegou a dizer, né? Não, ainda bem, nós estamos bem, apesar da crise mundial do dólar, nós estamos bem, o dólar quase bateu os R$6. Aqui em Foz do Iguaçu ele ultrapassou os R$6. Porque aqui tem muito dólar comercial, dólar turismo, né? Não dólar comercial. Então bateu picos aí de R$6,10, R$6,08 na fronteira. Então eu não sei se ele tem essa dificuldade de se localizar na realidade, o que é grave, porque é preciso que a gente lembre, por exemplo, o caso do Biden, completamente dissociado da realidade lá nos Estados Unidos, e o nosso chefe executivo dirigindo o Brasil como quem tivesse uma campanha eleitoral, falando, mentindo consecutivamente, uma mentira em cima da outra, mesmo numa reunião ministerial. Aquele nível de discrepância com a realidade não é algo saudável de se fazer para um presidente da República. Ô Pisolato, nós já temos o sinal da senadora Damares Alves. Ela já chegou. Vamos colocar ela aqui. Alô, senadora? Opa! Oi, gente, boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. A gente Tudo bem, senadora, vocês? já Tudo bem, começou aqui, tudo bem, tudo bem. Senadora, muito obrigado pela senhora ter aceito o nosso convite.
de participar aqui do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Nós gostaríamos de perguntar à senhora que história é essa nova do Ministério envolvendo o Ministério da Educação de quase 3 bilhões de reais inexplicáveis. A senhora pode explicar para a gente, por gentileza? Eu vou pedir só que a senhora centraliza um pouquinho mais aí, pode ser? Aí, ótimo, deu, perfeito. Impossível explicar o inexplicável. Mas é surpresa para quem? Surpresa nenhuma. A gente sabe que quem está no poder hoje tem um histórico de má gestão e de desvio de dinheiro. Vamos esperar para ver se esse episódio específico é uma má gestão ou é realmente um ato de corrupção. Por isso que a gente quer ouvir o ministro aqui. Nós ainda estamos dando a ele o benefício da dúvida, queremos ouvi-lo. Mas a gente viu que foi um relatório do TCU, tá? É um relatório com dados, com números, mas mesmo assim a gente vai dar o benefício a ele da dúvida, vamos ouvi-lo. Isso me preocupa muito, porque se eles têm em um ministério já uma irregularidade de 2 bilhões em um relatório, como é que está isso em todos os outros ministérios? Imagine nos ministérios de grandes obras. Imagine os próximos relatórios do Ministério da Educação. Então, assim, meu papel constitucional é fiscalizar, eu estou fazendo isso, vou acompanhar, e o ministro vai ter que ter uma boa resposta, porque, gente, não são 200 mil reais, 20 mil reais, que foi um erro de licitação, 2 mil reais, 200 reais, eu estou falando de 2.700, quase 3 bi em um relatório. Uau! E ainda tem aquela outra questão dos CAICs, né? Como é que ficou aquilo ali? Foi encontrado mais recursos ali, sendo que o projeto foi desativado desde 1995. Que história é essa, senadora? Pois é, eu acho que esse governo tem o poder de ressuscitar, né? De repente, eles têm o poder, eles passaram aí, esse período que estavam aí no limbo, passaram por alguns rituais de magia e eles conseguem ressuscitar o que está morto. Só pode ser. Porque, gente, pode ter sido um técnico que errou na hora de digitar, pode ter sido a equipe técnica que usou uma fonte, um número, um código, aqueles códigos de orçamento, pode, mas já deveriam ter se explicado, tá? Já deveriam ter trazido aí a explicação, desculpa, erraram o código, a fonte do orçamento e saiu o CAIC, que acho estranho ainda está esse nome aí disponível para ser usado uma fonte solta. Então, assim, nós vamos esperar para ouvir, mas o que me deixa triste é que eles não erram nem digitação na hora de viajar para fora do Brasil e gastar milhões de reais em viagens, em diárias, em passagem. Eu não sei se vocês viram, o Ministério dos Povos Indígenas já gastou muito dinheiro com uma pessoa que não é funcionário do Ministério, um amigo da ministra, em passagens e diárias. Eu acho que em torno de... É muito dinheiro, eu acho que é muito dinheiro. Eu vou pegar daqui a pouco o valor para vocês. Quer dizer, para pagar a passagem para amigos. Gente, eu fico perguntando, cadê o TCU? Como é que se paga a passagem diária numa quantidade enorme para um amigo da ministra? Como é que se paga a passagem diária para a primeira-dama, gente? Alguém pode me explicar aí? Primeira-dama, recebendo passagem diária? Que loucura é essa? Deixa eu lembrar para os senhores uma situação. Em 2021, eu dei uma carona para a primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro. O amigo da ministra dos povos indígenas foi mais de 76 mil. Ela já gastou mais de R$1 milhão em viagens, tá? Esse só para o amigo foi 76 mil. Deixa eu dizer para vocês, em 2021, eu dei uma carona para a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, Brasília, São Paulo. Michele Bolsonaro não era só a primeira-dama, ela era presidente de um programa de governo, que era o Pátria Voluntária. E a primeira-dama do Brasil, não sei se vocês sabem, ela não pode requisitar uma aeronave da FAB. E Michele não podia ir de voo de carreira. Michele e Bolsonaro são ameaçados o tempo todo, gente, vocês sabem disso. Então, ela perguntou assim, qual ministro estará indo
sexta-feira para São Paulo, que pode me dar uma carona no voo da FAB. Eu estava indo para São Paulo. Eu respondi, eu vou. E sabe o que ela ia fazer lá? Ela ia para um evento de pessoas com deficiência assinar um termo de cooperação com Pátria Voluntária. Acabou que eu também fui nessa agenda, porque era uma agenda tão linda, com o Instituto Olga Cos, Pátria Voluntária Olga Cos. Ela levou a irmã dela, que é voluntária, que era voluntária do Pátria Voluntária. Vocês sabiam que eu respondi investigação por 1 ano, por ter dado carona para a primeira-dama do Brasil para ir representar um programa governamental que ela era presidente? O avião ia decolar com ou sem Michele dentro da aeronave. O voo já ia sair comigo, a FAB já ia me levar. Eu dei carona, sem 1 centavo de custo para a União. Eu respondi investigação por 1 ano, eu e ela. Aí agora a primeira-dama do Brasil vai lá com passagem diária, assessores, e é tudo legal. Então, assim, dá a impressão que às vezes o brasileiro está engessado, parece que está todo mundo surdo e cego, não estão vendo os absurdos que estão acontecendo neste governo. A exemplo desse relatório do MEC. O próprio TCU dizendo, ei, Brasil, acorde, tem coisa errada aqui. Mas não tem jeito, senadora. Parece que a turma está encantada, enfeitiçada, né? O professor Pisolato estava falando agora há pouco que é uma questão de duas morais. Mas eu vou pedir a vocês dois que fiquem aí só um minutinho, que a gente já volta para continuar esse papo que está muito interessante, está bem legal. Nós vamos agora dar um recadinho muito especial de nosso apoiador. Daqui a pouco nós vamos analisar a situação da Venezuela com a senadora e o professor Pisolato. Vamos saber o que disse o assessor para assuntos internacionais do Planalto também. Fique por aí que a gente volta logo depois do recado da Brasil Vida para quem está com queda excessiva de cabelo. Você está perdendo cabelo? Opa, tem produto bom aí no mercado, tecnologia nova. A Brasil Vida está trazendo o tônico capilar É Coisa de Pele Ré. E quem vai falar sobre ele é o Rodrigo. Vai daí, Rodrigo. Este recado é especial para você que está com os cabelos fracos, quebradiços, ralos e sem vida. Conheça agora o tônico capilar e o shampoo É Coisa de Pele. Inovação e tecnologia recuperando, tratando e devolvendo a saúde dos seus cabelos. Previne a queda, restaura o couro cabeludo, fortalece e devolve os fios perdidos, trazendo beleza e volume aos cabelos. Ativos de última geração, nutrindo seus cabelos de dentro para fora. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Entregamos em todo o Brasil com frete grátis. Você não precisa mais disfarçar e ficar inseguro. O tônico capilar e o shampoo É Coisa de Pele vai auxiliar e prevenir a queda dos cabelos, realizando uma limpeza profunda, combatendo a oleosidade, aumentando a resistência do cabelo e recuperando a sua autoestima. O tônico capilar É Coisa de Pele Hair, com nano e biotecnologia, leva as vitaminas através dos drones guiados até a raiz e acaba com a queda e estimula o crescimento de novos fios. Em 1 mês, você já vê os resultados. Fácil de usar. Use o shampoo de 2 a 3 vezes por semana. Espalhe o shampoo nos cabelos úmidos, massageie o couro cabeludo por até 2 minutos. Depois enxague com delicadeza. Em seguida, aplique 6 borrifadas no couro cabeludo pela manhã e à noite do tônico capilar É Coisa de Pele. Em pouco tempo, irá perceber a diferença. Tônico capilar e shampoo É Coisa de Pele. Tá perdendo os cabelos? Então não perca tempo, ligue agora mesmo. 5 centímetros de crescimento em 30 dias. 20 dias, seus cabelos param de cair. Teste de eficácia, aprovado pela Anvisa. A tecnologia drone capilar, com blend de ativos, estimula o crescimento, melhora a circulação e combate a queda. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Tônico capilar e shampoo É Coisa de Pele. Sabe aquela sensação horrível de ver os seus cabelos no ralo do banheiro? Só quem passa por isso sabe como é triste. Depois do Covid, milhares de pessoas tiveram como efeito colateral da doença uma queda expressiva de cabelos. Mas pode comemorar a boa notícia. A Brasil Vida trouxe um produto revolucionário para diminuir
e, na maioria dos casos, acabar com esse problema. É Coisa de Pele Hair. É um tratamento à base de nanotecnologia e biotecnologia que faz o tônico penetrar através do couro cabeludo e atingir diretamente o bulbo capilar. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Entregamos em todo o Brasil com frete grátis. E aproveite o presente especial. Você compra o tratamento de 1 ano no cartão de crédito e ganha uma Alexa. É Coisa de Pele Hair. Será seu último tratamento contra a queda capilar. Tônico capilar e shampoo é coisa de pele. Muito bem, já estamos de volta com os nossos analistas hoje, convidados, e agora vamos falar também sobre a causa Yanomami. Olha só, dados bem preocupantes do Centro de Operações de Emergências, divulgados pelo Ministério da Saúde, revelam que 74 indígenas Yanomami perderam suas vidas por diversas causas apenas no primeiro trimestre deste ano. E o mais chocante, senadora e professor Pisolato, é que 20% dessas mortes resultaram de espancamentos brutais. Outras causas significativas incluem infecções respiratórias agudas, desnutrição severa e malária, que figuram entre os principais responsáveis por essa tragédia humanitária. Senadora, eu quero que a senhora me dê o seu ponto de vista. Como é que a senhora está vendo essa ação do governo, uma vez que foi eleito prometendo acabar com o problema dos Yanomamis? E a gente está vendo que a coisa está acontecendo bem diferente. O que a senhora tem a dizer a respeito São disso? genocidas, etnocidas, genocidas. Eu vou falar exatamente o que eles falavam para mim. Eles têm que ir para a cadeia, porque eles queriam me prender por causa dos Yanomami. Quem tem que ir para a cadeia são eles. Porque sabe o tamanho do orçamento que foi lá? Lembra aquelas imagens que eles mostraram para o Brasil e para o mundo da desnutrição de Yanomami? Foi para justificar envio de recurso para lá. Mais de 1 bilhão. 1 bi foi para lá, tá? E também para ir fazer uma campanha internacional. Eles usaram aquelas imagens. Gente, eles não estavam preocupados com Yanomami, coisa nenhuma. Eles usaram aquelas imagens para fazer atos preparatórios para votação do marco temporal, para trazer o apoio internacional para o marco temporal. É dessa forma que a esquerda trabalha. E aí, quando começou a chegar os relatórios, começaram a chegar os relatórios das mortes, eles viram que não estavam dando conta, pararam. Eles ficaram meses sem divulgar o que estava acontecendo. Só que nós temos pessoas que trabalham na área que começaram a ligar para nós. Explodiu a malária, explodiu a desnutrição, já morreu mais gente. Infelizmente, já morreram mais Yanomamis com eles do que no governo anterior. Lembrando que a gente teve uma pandemia, gente. A gente teve uma pandemia. O que eles estão escondendo? Deixa eu dizer uma coisa que vocês talvez nunca souberam. Eu, tirando a minha defesa, eu não era responsável pela política indígena, mas vocês sabiam que eu pedi para ir na área Yanomami e eu nunca fui autorizada como ministra a ir na área Yanomami? Pois eu vou contar uma outra coisa para vocês que vocês vão ficar apavorados agora. O governador Denário, ele está no 2º ano do 2º governo, portanto, ele é governador há 6 anos. Vocês sabiam que o governador de Roraima nunca teve autorização para entrar na área Yanomami? Gente, parte do território do estado de Roraima é Yanomami. E o governador de Roraima não tem autorização de entrar na área. Só entra na área as instituições de esquerda. A FUNAI e a CESAI entram, mas as ONGs internacionais é que mandam na área Yanomami no Brasil. Vocês lembram que uma vez a gente descobriu que o rei da Noruega já estava 7 dias lá, alguns dias lá dormindo na área Yanomami? O rei da Noruega vem ao Brasil e não avisa ao Brasil que está no Brasil e estava lá na área Yanomami? É território de quem aquilo? Então, deixa eu dizer, quando os relatórios começaram a chegar agora da morte, eles ficaram preocupados que os senadores fossem todos de novo lá na área. Por que eles não nos querem na área? Por que eles não querem o governador na área? Eles estão escondendo alguma coisa. Então, assim, o Brasil vai ter que acompanhar isso de novo. E agora, quem vai na área sou eu. Eu estou pedindo. O Senado, eu estou pedindo uma comissão externa do Senado. E agora eu quero ir.
E eu vou levar toda a imprensa. Nós vamos ver quem é genocida. Nós vamos ver o que está acontecendo. E eu quero lembrar para vocês algo muito grave que eles não falam. Nós Roraima faz fronteira com a Venezuela. Então, nós temos indígenas que vieram para cá, indígenas que estavam com fome. Se a população da Venezuela está passando fome, vocês acham que os indígenas também não estão? Com certeza. Então, parte daquela nutrição que foi mostrado lá em 23 também eram indígenas da Venezuela. E Damares era genocida. Então, hoje, quem é genocida? Ministra Guajajara é genocida. Ministra da Saúde, Nízia, é genocida. Secretário Nacional de Saúde Indígena é genocida. Lula é genocida. Ministro da Justiça é genocida, porque a FUNAI está no Ministério da Justiça. Então, vamos ver. Chumbo trocado não dói. Eu estou afirmando, do mesmo jeito que eles afirmavam que eu era genocida, eu estou afirmando, Lula é genocida. Ministro da Justiça é genocida. Ministro da Saúde é genocida. Porque os números Yanomamis estão piores que o governo anterior. Tá certo. Pisolato, professor Pisolato, 2 minutos para você. O que você achou aí da fala da senadora? Você concorda com ela? Claro, eu concordo, senador. Não, imagina, senadora, eu concordo, gênero, número e grau. Eu só vou acrescentar um nome que a senhora esqueceu. A gente tem o ministro dos Direitos de Alguns Humanos, que é o Silvio Almeida. Afinal, direitos humanos, o nome é sugestivo, né? Ele também deveria estar interessado nessa causa, só que existe, eu acho que é uma outra agenda por trás. A gente não tem muita certeza, a gente especula sobre riquezas da região, mas não tem muita certeza sobre. Agora, como a senhora bem disse, não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa para ninguém o que esse desgoverno vem fazendo, não só na área dos direitos humanos, mas especialmente na área dos direitos humanos, porque é onde a gente deve preservar e é para isso que existe um Estado. O Estado existe para garantir vida, liberdade e propriedade. E ela está sendo violada consecutivamente. Mas eu vou secundar a senhora quando a senhora disse que não se espantem se algo de pior acontecer, porque o Brasil vem escolhendo o lado errado da linha, tanto na América Latina quanto no cenário internacional. A gente olha para as atrocidades, para as violações dos direitos humanos e sempre tem um discurso bonitinho, recheado do que o Paulo adora que eu falo, que é o pó de pirlim-pim-pim. Parece que a esquerda é encantada por alguma coisa. Eles usam expressões como democracia, direito, eles insistem naquela narrativa completamente dissociada da realidade. A gente viu a reunião ministerial, aquilo completamente desconectado do que está de fato acontecendo no Brasil. A gente viu as eleições, está vendo o que está acontecendo na Venezuela, violações consecutivas, e é nosso vizinho, e a gente tem preocupação porque a migração Venezuela entra no Brasil, e os nossos ministros todos, cada um com sua pasta, gigantesca, aliás, né? Lembrando que na época do presidente Bolsonaro, nós tínhamos 23 ministérios. Hoje nós temos 38. E aí eu vou aproveitar o gancho da fala anterior da senadora sobre o Ministério da Educação. Eu costumo chamar não mais de esplanada dos ministérios, de curral dos ministérios. Porque isso serve para quê? Cada um desses animais que existem aí, burocráticos, chamados ministérios, na verdade são para ser ordenhados. E é o que a senadora está denunciando é exatamente isso. Para tirar dinheiro público e fazer festa. Fazer dinheirinho de papel com o dinheiro dos outros. Muito dinheiro público sendo aplicado não deveria ser aplicado. Olha só, Pisolato, já que vocês estão falando aí de ministros e de direitos humanos, o coordenador da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei, é um assunto do dia também, Vasques, foi liberado hoje para voltar para casa depois de quase 1 ano atrás das grades. Ele vai usar tornozeleira eletrônica, mas mesmo assim já é um bom avanço. Senadora, a senhora viu isso e o que a senhora achou dessa situação? A senhora tem uma opinião formada sobre isso? Tenho sim. Eu não sei se os senhores acompanharam, eu fui autora do pedido de visita ao Silvinei. Sim. Em novembro, eu protocolei um pedido junto ao ministro Alexandre de Moraes para que 16 senadores, comigo 17, assinaram um pedido para visitar Silvinei em novembro. A gente queria visitá-lo antes do Natal, porque Silvinei não tem família em Brasília. E ele era um preso, gente, que ele estava recolhido longe do seu domicílio. Silvinei estava recolhido em Brasília e ele é de São José, em Santa Catarina.
E aí a gente queria visitá-lo. Alexandre de Moraes não despachou novembro, não despachou dezembro, janeiro não despachou, aí a gente, pronto, antes do carnaval, não despachou. Resultado, nós fomos visitar Silvinei agora, o mês passado. E Silvinei já fazia quase um ano que estava preso. E preso por quê, gente? Silvinei estava preso porque 2 ônibus foram parados nas estradas na Bahia no dia da eleição. E eles acham que Silvinei queria acabar com a eleição do Brasil parando 2 ônibus. Mesmo que aqueles eleitores daqueles 2 ônibus não chegassem nas urnas, ele ia mudar a eleição presidencial com 2 ônibus? Que loucura é essa? Mas os ônibus foram parados porque estavam irregulares. As pessoas chegaram na urna, mas o pessoal da esquerda da região disseram que pararam porque o PRF, diretor-geral da PRF, queria dar um golpe de Estado. Lembrando, então, que Silvinei não estava preso pelos atos de 8 de janeiro. Ele estava preso por causa da eleição de 2022. Mas quem é Silvinei, gente? Deixa eu falar 1 minuto. É o recordista mundial de apreensão de drogas. Gente, ele não é um recordista nacional, não. Ele é um recordista mundial. Uau. Quem é Silvinei? Um homem que dedicou a sua vida à Polícia Rodoviária Federal, que quando diretor, e veio ser diretor sem indicação política, veio porque era tecnicamente bom. Quando o diretor fez uma revolução na PRF. Um homem que foi para as ruas e estradas comigo prender pedófilos. Vocês não têm ideia das operações integradas que o nosso ministério fazia com a Polícia Rodoviária Federal na exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Silvinei é uma pessoa extraordinária e preso. Aí você fala assim, mas ele estava lá na PRF, preso numa sala. Não, ele estava numa cela. Eu fui na cela dele. Ele dividiu uma cela com mais 2. Uma cela comum, gente. É claro, é uma ala da Papuda. Ele estava na Papuda. Quem que está na Papuda? Marcola. Vocês têm noção do que é isso? Mas eram alas diferentes, mas é o mesmo complexo. Aí, quando a gente foi visitar a cela dele, a gente teve uma reunião fora da cela, mas eu quis ver a cela, eu e o senador Isalci. Quando a gente foi para a cela, a gente passou pelo pátio do Sol. Sabe quem estava no banho de sol? O assassino de Marielle. Então, como é que você coloca o ex-diretor-geral da PRF no pátio com presos com crimes bárbaros? Então, gente, ele foi para casa hoje, mas assim, eu estou celebrando a saída do complexo, mas ele foi com tornozeleira. O processo dele não acabou. Vocês sabiam que ele pode ser condenado e voltar para a cadeia agora como condenado e pode perder a aposentadoria dele, porque ele se aposentou, ele pode perder a aposentadoria dele. Então, assim, estou celebrando, mas de forma modesta, para que do outro lado alguém de raiva e para se vingar de nós, para dar troco, porque algumas decisões nesse Brasil é para dar troco, não são decisões justas, são decisões de vingança, decisões para mandar recado. Então, não posso pular de alegria, porque que liberdade é essa com tornozeleira? E tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que talvez vocês não sabem. Mas eu já tem notícias falando sobre isso. Eu acabei de ler uma notícia. Vamos, pode falar. O Silvinei estava sendo cotado para ser prefeito da cidade de São José. Tá? E seria um prefeito eleito em primeiro turno. Ele é muito bom. O povo da cidade dele ama. Aí ele é solto. Nenhuma prova para ele ficar preso esse tempo todo. Todo mundo, todas as autoridades já foram soltas, gente. Os coronéis já foram soltos, o André, todo mundo foi solto. Ele ficou para trás. Por quê? E por que ele foi solto 2 dias depois que encerrou as convenções partidárias? Não é estranho isso? Então, assim, eu estou levantando essa dúvida, assim. Estou levantando e que talvez eu esteja alucinando, eu estou aqui criando fantasias, não. Mas 2 dias depois que acabou as convenções, então, assim, Silvinei está na rua, com tornozeleira, e pode, se condenado, voltar para a cadeia. Que Deus tenha piedade do Brasil. Senadora, vamos agora falar um pouquinho, já que tocamos nesse assunto, daqui a pouco eu passo para o Pisolato, da Venezuela. Como a senhora classifica essa postura diplomática brasileira com relação a essa espinhosa situação venezuelana? Porque
O assessor para assuntos internacionais, né, o assessor especial Celso Amorim, disse não confiar nos documentos que irão ser apresentados pela oposição venezuelana. A senhora acha que a diplomacia brasileira está indo para o caminho correto, pelo caminho certo? Para surpresa de quem? Nós estamos fazendo críticas, mas o que está acontecendo era esperado. Vocês acham que não seria essa a postura do atual governo? Um governo que recebe um ditador com tapete vermelho, um ditador sanguinário com tapete vermelho, não continuaria amiguinho deles? Hoje nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado um requerimento de Tereza Cristina, senadora Tereza, e o outro do senador Ciro Nogueira, para que o Celso Amorim e o ministro das Relações Exteriores venham ao Senado se explicar. E acabou aprovando o convite, não convocação, porque a gente ainda deu a eles essa questão do voto de confiança, vamos convidar. Se não vier no dia marcado, serão convocados. Mas a gente quer que eles expliquem qual é a posição oficial do governo brasileiro, porque ainda nós estamos em dúvida. Gente, como é que o Celso Amorim estava lá e não viu o que nós estamos vendo daqui? Como é que o ministro das Relações Exteriores não chamou ainda o nosso embaixador de volta? O que está acontecendo, gente? Então, é uma tristeza, mas é surpresa zero para todos nós. A gente já sabia que isso ia acontecer. E vou dizer uma coisa que me preocupa muito, os desdobramentos depois de tudo isso. Como é que vai ficar aqui o nosso continente? Como é que vai ficar aqui a nossa região? Nós temos que lembrar que nós fazemos fronteira com a Venezuela, tá? Nós temos que lembrar também que um conflito ali no país do lado também nos alcança. Vocês sabem disso. Então, tem muitas situações que não vai parar numa fraude eleitoral. Eu acho que vão ter desdobramentos na Venezuela, em áreas de fronteiras, e nós vamos ter que ter muito cuidado. Não se pode passar pano para o ditador. No mínimo, a dúvida do processo eleitoral, no mínimo a dúvida, o governo brasileiro já deveria ter dito, temos dúvida. Mas reconhecer imediatamente, eu acho que foi um grande erro do governo brasileiro e um grande erro do Celso Amorim, do ministro das Relações Exteriores. Pisolato, para encerrar a sua avaliação. O caso da Venezuela, a gente já vem falando algumas semanas, a gente até brincou aqui, senadora, na semana anterior à eleição, quanto que ia dar o placar, 51% para Maduro. Não deu outra, né? A gente sabe que essas eleições foram fraudadas, toda e qualquer lei, mesmo as leis construídas pelo TSE deles, que é o CNE, já foram violadas, né? O prazo de 72 horas já se esgotou. O Brasil demorou para tomar uma postura, o TSE brasileiro não enviou os nossos representantes porque percebeu que ia respingar lama e sangue. Porque é preciso lembrar que o Maduro anunciou que haveria um banho de sangue. E é o que está ocorrendo. Todas as grandes instituições internacionais, o Centro Carter, a Associated Press, os Estados Unidos, a União Europeia, vários países latino-americanos em torno, o próprio Boric, né? Lula acabou de visitar o Chile, o Boric já falou, não, tem coisa errada nessa eleição aí. E nós insistimos no erro. Parece um país com um certo problema de raciocínio. Não é maldade mesmo. Só que eu faço uma previsão de novo, Paulo. Eu lamento, mas eu acho que a gente vai começar a entrar, dado essa demora do Brasil de tomar uma postura diplomática mais moral, mais direta, vai jogar a Venezuela no limbo, porque o Maduro tem controle das Forças Armadas. Não há como tirar ele de lá, população desarmada, o exército a favor dele. Se não houver uma interferência, infelizmente, armada estrangeira, vai ocorrer um limbo. Vai ocorrer na Venezuela o que ocorreu em Cuba e ocorreu na Nicarágua. Ele vai ficando, ele vai prendendo gente, está criando vários campos de concentração e de provável, infelizmente, extermínio, e nós, a nação latino-americana mais importante que existe, ou pelo menos éramos mais importantes, até esse papel de anão diplomático, de pulga diplomático do Celso Amorim, nos colocar nessa situação tremendamente vexatória, do lado errado da linha.
Tá certo. Pisolato, muitíssimo obrigado, professor Pisolato. Agora, a senadora, para a gente encerrar. Senadora, a Venezuela ainda está melhor do que o Brasil, porque lá, além das urnas eletrônicas, ainda se tem a comprovação do voto. Caiu o recibinho lá dentro. O que nós podemos esperar para o segundo semestre desse ano, aí no Congresso Nacional, aí no Senado Federal, com relação a essa proposta? Eu acho que abre um alerta muito grande, inclusive aqueles que eram resistentes em discutir no Brasil o voto auditável. Eu acho que a discussão agora muda de patamar e a discussão agora eu acho que vai ter que ser feita muito pé no chão e vendo muito o exemplo da Venezuela. Lembrando que nós temos empresas de tecnologia na Venezuela que sempre foi dita que eram confiáveis, né? Então, vamos conversar sobre isso, não é só o sistema eleitoral lá, não, as empresas que operam as urnas lá, vocês sabem quem são. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso. Eu acho que muda, a gente atraiu mais simpatizantes para essa pauta, da gente conversar no Brasil sobre o voto auditável. Mas deixa eu falar uma outra coisa que me impressiona demais, e eu preciso falar como mulher agora, dá licença, como ex-ministra da Mulher. Nós temos na Venezuela uma guerreira. Aquela mulher está resistindo, né? A líder da oposição está resistindo de uma forma brilhante. Ela está liderando um movimento na Venezuela que dificilmente a gente diria que uma mulher teria a coragem que ela está tendo. E eu não vejo uma feminista elogiar aquela mulher. Independente se você concorda ou não com o que ela está defendendo, mas nasce aqui no nosso continente uma mulher líder, aguerrida, corajosa, uma mulher líder extremamente inteligente que arrasta multidões para as ruas e que enfrenta um regime autoritário e sanguinário. Eu não vejo nenhuma mulher da esquerda falar dessa líder. Então, eu precisava fazer esse registro aqui também, e que Deus tenha piedade da nossa líder lá na Venezuela, cuide dela, da família. Eu tive a oportunidade de conhecer a filha dela, uma menina extraordinária. Que Deus cuide da nossa líder lá na Venezuela e que Deus tenha piedade da Venezuela e do nosso continente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, estou aqui sempre à disposição. Nós temos muitas pautas para conversar, muita gente, muita. Eu acho que vocês podem muito direcionar o programa aqui, me permite dar uma posição mais de análise de políticas públicas ineficientes que este governo está apresentando. Políticas públicas sem resultado. Gente, uma rápida avaliação de qualquer pessoa que tenha lido ou se formado na área de política pública, vai dizer para vocês os desmandes. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, Ministério da Mulher, que ficou 6 meses no governo, no ano anterior, apenas organizando a Marcha da Margarida. Vocês acham que Marcha da Margarida, que não é autoria de um governo, é autoria de um movimento social, é política pública? E nesse ano que ficaram tanto preocupado com a Marcha da Margarida, que deve acontecer, é legítima, as mulheres do campo têm que reivindicar direito, sim. Ficaram 6 meses cuidando de uma marcha. E a violência contra a mulher, vocês noticiaram muito aí, explodiu no Brasil. Então, muito obrigada por ter me trazido, mas eu vou dar essa sugestão. Avalie as políticas públicas deste governo, ineficazes e ineficientes. Sugestão aceita, senadora, e nós vamos buscá-la novamente, em breve, para a gente aprofundar mais em todos esses assuntos. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade de tê-la aqui conosco. Professor Pisolato, muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau para vocês. Tchau. E nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, já sabe, né? Não deixe de dar um like e compartilhar, por favor, porque é muito, mas muito importante para nós mesmos. Se inscreva também, que também é legal e muito importante. Um forte abraço, obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Tchau!